Lembra daquela sensação mágica de ir ao cinema? A luz apaga o som da pipoca estourando. A tela gigante se acende. A gente se preparava para ser transportado para outro mundo. Um mundo de heróis, vilões e explosões espetaculares. Crescemos amando filmes de ação. Eles nos ensinaram sobre coragem, sobre lutar pelo que é certo. Mas e quando a magia se quebra? E se por trás daquela cena incrível existisse uma história de dor, de perigo real? Hoje a gente vai revisitar alguns clássicos, mas com um olhar diferente. Um olhar para os momentos em que a busca pelo espetáculo foi longe demais. Se você, assim como eu, tem um carinho especial por esses filmes, se inscreve no canal, porque essa viagem vai ser intensa e cheia de emoção. Vamos juntos descobrir as histórias que Hollywood tentou esconder. Vamos começar com um gigante do cinema. Um filme que marcou gerações. O Exterminador do Futuro 2. Quem não se lembra da cena da perseguição no canal de Los Angeles? O T-1000 naquele caminhão gigantesco e o jovem John Connor fugindo em sua moto, com Arnold Schwarzenegger logo atrás, numa Harley Davidson, recarregando a escopeta com uma mão só. Épico, certo? A gente assistia de boca aberta, torcendo, vibrando. Mas a verdade por trás dessa cena é muito mais tensa. O dublê de John Connor, um jovem chamado Bobby Brown, quase perdeu a vida. Durante uma das tomadas, um cabo de aço que sustentava uma câmera se rompeu e o atingiu em cheio. Ele sofreu ferimentos graves. A equipe ficou em choque. O diretor James Cameron, conhecido por sua exigência, decidiu continuar as filmagens. A cena que vemos no filme é o resultado de um trabalho incrível, mas também de um risco absurdo. Um momento em que a linha entre ficção e realidade ficou perigosa e tênue. Olhar para essa cena agora traz um misto de admiração e calafrio. A gente percebe que o preço da nossa diversão, às vezes, é alto demais para quem está por trás das câmeras. Agora, vamos falar de um ator que é sinônimo de dedicação. Jackie Chan. Ele é uma lenda viva, famoso por dispensar dublês e fazer suas próprias cenas de ação, por mais perigosas que fossem. E em Police Story, A Guerra das Drogas, ele levou isso ao extremo. A cena final, no shopping, é uma das coisas mais insanas já filmadas. Jackie desliza por um poste de metal coberto de luzes, atravessando vários andares, até cair sobre uma pequena casa de vidro. Parece impossível, e quase foi. Ao deslizar, as luzes explodiram, causando queimaduras graves em suas mãos. O impacto da queda deslocou sua pelvis, e ele quase fraturou a coluna. A equipe inteira pensou que ele não fosse se levantar. Mas ele se levantou, e a tomada que está no filme é a real, sem cortes, sem truques. É pura dor e determinação. A gente aplaudiu, achou incrível, mas hoje a gente se pergunta, valeu a pena? Jackie Chan construiu sua carreira no limite do corpo humano. Ele nos deu momentos inesquecíveis, mas a que custo? Cada cicatriz em seu corpo conta uma história. Uma história de um artista que se entregou de corpo e alma. Talvez até demais, pela sua arte e pelo seu público. Vamos voltar um pouco mais no tempo, para um clássico absoluto. Ben-Hur, de 1959, a corrida de bigas é, até hoje, uma das sequências de ação mais grandiosas e impressionantes da história do cinema. Milhares de figurantes cavalos a galope, uma arena monumental. A gente sente a poeira, a tensão, o perigo, e o perigo era real. Durante a filmagem da cena principal, onde a biga de Ben-Hur passa por cima de um obstáculo, um acidente terrível quase aconteceu. O dublê Joe Canute, filho do lendário coordenador de dublês, Giacomo Canute, foi lançado para fora da biga. Por uma fração de segundo, ele ficou pendurado na frente do veículo, com os cavalos em disparada. A imagem é tão chocante que muitos acreditaram que um homem havia morrido de verdade. Joe, com uma agilidade sobre-humana, conseguiu se agarrar e se puxar de volta para um lugar seguro, sofrendo apenas um corte no queixo. O diretor, William Wyler, ficou tão impressionado e aterrorizado que manteve a tomada no filme. Ela adicionava um realismo brutal à cena. Mas pensar que aquele momento de tirar o fôlego foi um acidente fatal muda completamente a nossa percepção. A grandiosidade de Ben-Hur foi construída sobre a coragem e a sorte,
de homens que arriscavam tudo por uma imagem perfeita. E que tal um filme mais recente, Missão Impossível, Efeito Fallout? Tom Cruise é outro ator que, assim como Jackie Chan, se orgulha de fazer suas próprias cenas de risco. E nesse filme, ele decidiu pular de um prédio para outro, em Londres, sem dublê, sem rede de segurança visível. A ideia era que seu personagem, Ethan Hunt, não conseguisse alcançar o outro lado e se segurasse na beirada. Mas o cálculo saiu um pouco errado. Tom Cruise saltou, mas atingiu a parede do prédio com uma força muito maior do que o previsto. O impacto quebrou seu tornozelo em 2 lugares. E o mais inacreditável, ele não parou a cena. Ele se arrastou, se levantou e continuou correndo, mancando, saindo do quadro como o roteiro pedia. Só depois, ele disse corta. Aquela tomada com a lesão real é a que está no filme. Quando você assiste, pode ver o momento exato em que o osso se quebra. É angustiante. A dedicação de Tom Cruise é admirável, mas também nos faz questionar os limites da indústria. Até onde um ator precisa ir para provar seu comprometimento? A cena é eficaz, mas sabendo da dor real envolvida, a gente assiste com um nó na garganta. Por fim, vamos falar de um acidente que se tornou uma lenda sombria em Hollywood. No filme O Mágico de Oz de 1939, pode não ser um filme de ação tradicional, mas a história por trás de uma de suas cenas mais icônicas é aterrorizante. Margaret Hamilton, a atriz que interpretou a bruxa Má do Oeste, deveria desaparecer em uma nuvem de fumaça e fogo. O truque era simples. Ela desceria por um alçapão escondido enquanto as chamas subiam, mas na segunda tomada, o alçapão falhou. As chamas subiram antes que ela estivesse segura. O fogo atingiu seu rosto e mãos, causando queimaduras de 2º e 3º grau. Sua maquiagem verde, à base de cobre, era tóxica e tornou as queimaduras ainda piores. Ela ficou meses se recuperando e, quando voltou ao set, se recusou a fazer qualquer cena que envolvesse fogo novamente. Aquele momento, que deveria ser de pura magia cinematográfica, se transformou em um pesadelo real. É um lembrete sombrio de que, mesmo nos contos de fadas, o perigo nos bastidores pode ser terrivelmente real. Revisitar essas cenas nos mostra um lado diferente do cinema. Um lado humano frágil e, por vezes, irresponsável. Amamos esses filmes. Eles fazem parte da nossa história, da nossa memória afetiva. Mas é importante lembrar dos homens e mulheres que sangraram, se machucaram e arriscaram suas vidas para criar a magia que tanto admiramos. O cinema evoluiu. A segurança nos sets melhorou muito. Mas essas histórias servem como um alerta. A arte não pode, e não deve, custar a saúde ou a vida de ninguém. O verdadeiro espetáculo está no talento, na criatividade, e não no risco desnecessário. Obrigado por me acompanhar nessa jornada nostálgica e reflexiva. Se essas histórias também te tocaram, não esquece de se inscrever no canal para mais mergulhos profundos no mundo do cinema. A gente se vê no próximo vídeo.